Respeitosos irmãos e irmãs, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por tudo que nos concedeu, por todas as dádivas que nos concedeu. E a primeira grande dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e que é a salvação nossa e é o caminho que nos leva para o Jannat, é o Islam, Ni'matul Islam. Islam é este, como nós sabemos, transmitido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam durante o tempo que Allah quis que ele levasse na divulgação deste din. Como é de conhecimento dos irmãos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, lá no final da sua vida, foi fazer o Hajj, que ficou conhecido por Hajjatul Wada, tanto o Hajj de despedida, o Hajj de despedida. Nesta ocasião de peregrinação, estando ele no Arafat, segundo conta Umar ibn al-Khattab, estando o profeta sallallahu alaihi wasallam no Arafat e os sahabas, entre eles Umar ibn al-Khattab, com ele o profeta ali, recebeu a revelação de versículos do Coran, que esses versículos indicavam a aproximação do fim, portanto, do Rasul sallallahu alaihi wasallam, da sua missão e, consequentemente, da sua presença física no dunya. Refiro-me ao ayat onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Certa vez um judeu foi ter com Umar ibn al-Khattab, isso é Medina, e ele disse assim: vocês têm no Coran um ayat que, se esse mesmo ayat existisse idêntico e nas mesmas condições nos nossos livros sagrados, nós tomaríamos essa ocasião como uma ocasião de festa. Tomaríamos isso como uma ocasião de festa. O Khalifa perguntou para o Yahudi: qual é essa ayat que você se refere? Então o Yahudi mencionou o ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, o ayat do Coran, que ele diz que se eles tivessem um ayat na mesma equivalência, então eles tomariam essa ocasião como uma ocasião de festa para eles. E quando Umar perguntou a ele qual é essa ocasião, qual é esse ayat, ele mencionou este que eu acabei de recitar, que é o seguinte: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Na verdade não é um ayat, ele é parte de ayat, portanto é um pedaço de ayat. O ayat, na sua totalidade, ayat completo, é ayat número 3 do Suratul Ma'idah. Portanto, esta parte que mencionei é a parte final do ayat número 3. Vocês podem voltar, uma vez que me foi dito que o tempo que eu tenho para falar é até 1/4 para 1, portanto daqui a mais 20 minutos. Então vou fazer sintetizar o máximo para eu poder passar a mensagem que eu pretendo passar. Então, esta parte, a última parte do versículo número 3 de Surat Al-Ma'idah é o que o Yahudi estava a referir, que vocês têm algo no Coran que, se tivéssemos o equivalente nos nossos livros,
nós tomaríamos essa ocasião como uma ocasião de muita festa, muita alegria, muita celebração, por causa do significado que este versículo carrega. E na verdade carrega um significado muito profundo, um valor muito profundo, porque ele anuncia o fim da mensagem, do trabalho, da missão do Rasul. É um momento de desfecho, portanto, um processo que começou há anos e já está a chegar no fim, e com aquelas coisas todas mencionadas no versículo, que Allah agraciou-nos com este ni'mat, com aquele ni'mat, e por fim apontou para nós o Islã como a religião. Mas não era este assunto trazido pelo Yahudi, este diálogo entre o judeu e o Khalifa Umar ibn al-Khattab, que eu queria trazer, não era isto. O que eu queria trazer é a parte inicial do ayat, o mesmo versículo, número 3, a parte inicial. Começa dizendo assim: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. E continua o ayat a mencionar um conjunto de coisas proibidas dentro da nossa dieta alimentar. Portanto, este ayat, na sua parte final, tem uma mensagem, que é o informe do final, do fim, portanto, da missão do Rasul. Mas na sua parte inicial, arrola 10 proibições relacionadas com a nossa dieta alimentar. 10 coisas proibidas na nossa dieta alimentar. E se estamos atentos, como eu disse, que o versículo segundo Umar, quando ele disse ao Yahudi, Wallahi, eu sei este versículo, o local onde foi revelado ao Rasul e o momento em que foi revelado, porque isto aconteceu nós, colados, juntos, ali, com o Rasul sallallahu alaihi wasallam, que foi no dia do Arafat, e este Arafat tinha calhado numa sexta-feira, o local onde eles estavam parados. Umar ibn al-Khattab ainda se lembrava deste episódio todo. Entretanto, isso não é motivo e não justifica, portanto, a tomada desta ocasião como uma celebração de festa, porque não é este o critério que dita dentro do Islã. O critério das festas no Islã é ditado de outras coisas, não é por isto, não é por esta razão. Então, na parte inicial deste ayat, do ayat número 3 de Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala revela para o profeta, para ele por sua vez comunicar ao ummat, os seus seguidores, esta nação que ele já construiu, que está na fase final de fecho, está a rolar para nós 10 coisas proibidas na nossa dieta alimentar, o que mostra claramente que o nosso ibada não é apenas fazer ou saber fazer o wudu, não é apenas saber ou fazer o salat, não é apenas saber ou fazer o jejum, não é apenas isso. É um conjunto de coisas que compõem o ibada, entre essas coisas a dieta alimentar. Portanto, a nossa dieta alimentar faz parte de ibada. A nossa dieta alimentar faz parte de ibada. Nós nos alimentamos por meio do cumprimento do ibada. Este é que é o ensinamento do Islã. A forma como eu me alimento é uma forma que eu, fazendo isso, estou a fazer ibada. E quais são essas proibições que Allah subhanahu wa ta'ala arrola, as 10 coisas proibidas que Allah arrola aqui neste ayat? Eu vou mencionar uma por uma. E vou pedir a vossa atenção para cada um de nós. Enquanto eu menciono uma coisa, você faz uma reflexão no âmbito da sua dieta alimentar, se isto está cumprido ou não está cumprido, está observado ou não está observado, ok? Se estás a cumprir a recomendação do Din ou não estás a cumprir.
E essa parte da dieta referida nesta ayat é no que toca às carnes, que a nossa dieta ou é carne ou é vegetação ou é marisco, não é? Pode fazer parte das carnes também, esta parte dos mariscos. Mas só queria mostrar que estas proibições, as 10 que eu vou arrolar, que estão arroladas na ayat, não abrangem a parte da vegetação. Portanto, não toca a parte da vegetação, que quer dizer que na área da vegetação é luz verde, excepto aquilo que é prejudicial. É luz verde, excepto aquilo que é sabido que isto é nocivo à sua saúde. E como vais saber que isso é nocivo? Há especialistas na área que informam-nos, e o homem, ser humano, pela experiência e pelo instinto da natureza, da sua própria natureza, sabe que esta erva é boa, aquela não é boa, aquela é veneno, aquela não posso consumir, por aí em diante. Então, aqui nas carnes, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, que eu disse tem a ver com a nossa parte da dieta, mas no lado da dieta animal, né? Isso é derivados. Allah subhanahu wa ta'ala começa por dizer assim, Hurrimat alaykum. Quer dizer o quê? Hurrimat alaykum. Essa palavra aqui é o início do ayat. Hurrimat alaykum, que significa foi-vos tornado proibido o seu consumo. Hurrimat alaykum. Então, o ayat começa assim, por dizer foi-vos tornado proibido o consumo de. Depois agora vai começar a rolar as coisas. Qual é a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala menciona? Hurrimat alaykum al-maytatu. Foi-vos proibido o consumo de al-mayta. Mayta é o quê? Mayta refere-se ao animal que morreu e nós não sabemos as suas causas, né? Mesmo sabendo, morreu sozinho sem que nós tivéssemos uma interferência. De repente você está a caminhar, encontrou um pombo, caiu ali, está morto. Ou foste à sua capoeira, encontraste lá a galinha, está morto. Ou porque está a caminhar, vais lá para a tua quinta, de repente apanhaste uma gazela, está morta. Foste lá para a tua quinta, foste encontrar que um boi morreu. Ok? Então, isto tudo chama-se maita. Portanto, algo que morreu por si. Então, esta é a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Hurrimat alaykum al-maytatu. Foi-vos tornado proibido na vossa dieta o consumo de maita. Carne de animal que morreu sozinho e que você não fez o quê? Não fez halal, não fez sacrifício. Portanto, esta proibição abrange tudo. Isto é geral. Não atinge apenas a animais que pela sua natureza é proibido o consumo e deixar de fora os animais que o seu consumo é permitido. Portanto, isto não abrange apenas o porco e deixar de fora a galinha. Basta ser maita. Basta ser maita. Nós estamos proibidos de consumir a carne de animal que morre por si. Eu pedi há pouco tempo que enquanto eu menciono as coisas, você faça um exercício. Faça um exercício. Como é que se faz esse exercício? Você vai questionando a si próprio. A carne que eu consumi é de maita ou não é? E o que é que te garante que não é? Qual é a tua garantia de que não é? E se é, você está a incorrer a um pecado, está a praticar um pecado, você está condenado à luz do Islã, você está a transgredir uma proibição clara, que não é interpretação, é claro no ayat, Hurrimat alaykum al-mayta. Entretanto, ainda que quando Allah diz
foi tornado proibido o consumo de maita. Aparece o hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam, excepciona deste universo algumas coisas. No hadith, o Rasul sallallahu alaihi wasallam diz assim: "Uhillat lakum maitatani wa damani." Uhillat lakum. Ali o ayat diz o quê? Hurrimat alaykum. Aqui o hadith está a dizer que Uhillat lakum maitatani wa damani. Foi-vos tornado lícito, apesar de no global, foi-nos proibido o consumo de algo que morre sem que nós tenhamos feito sacrifício. Este é o princípio geral. Então o hadith do Rasul separa, excepciona duas coisas. Diz assim: Uhillat lakum maitatani wa damani. Foi-vos tornado lícito para vocês duas coisas que morrem por si, sem precisar de ser degolados. Ora, quais são essas coisas? Quais são as coisas que morre por si, sem degolar, ainda assim é halal para eu consumir? E o próprio hadith responde, clarifica, não deixou isso o nosso critério de nós andarmos a investigar, não deixou isso claro. Ammal maitatani falhutu wal jaradu. Ammal maitatani falhutu wal jarad. As duas coisas que morrem por si e que são halal, mesmo não tendo sido sacrificados, são duas. E quais são essas duas coisas? Al-hut wal-jarad, o peixe, mariscos e gafanhotos. Gafanhotos. Mas alguém diz, não, nós comemos gafanhotos, nós. Espera aí, nós comemos gafanhotos, nós. Não, gafanhoto é um alimento. É um alimento de alto valor proteico. Queres confirmar isso? Entra lá. É simples, quando terminar o Juma, entra lá no Google, veja lá o consumo de gafanhotos. E veja lá, você vai ver o valor que isto, e onde eles reconhecem o valor até é vendido a preços que não é para qualquer um. É um produto de elevado valor. Por isso tem um valor comercial até. Em outras zonas nem precisa ter valor comercial porque as pessoas capturam por si. Não é? Um certo tipo de gafanhotos que as comunidades que consomem, e essas comunidades que consomem são comunidades, estou a falar no âmbito universal, no âmbito global. Aqui em Moçambique, em África, na Ásia, na Europa, na América, todo mundo consome. E pesquisas científicas mostram o valor que estes alimentos possuem para o organismo humano. Portanto, fazem parte da dieta de alta classe. Não, mas, Sheikh, agora, gafanhoto temos que pegar, como é pequenino, vamos degolar com o quê? Com faca ou com lâmina? Não precisa, o hadith já disse que duas coisas estavas autorizado a consumir sem necessidade de fazer halal. Peixe, você pesca, ele sai vivo e deixa ele ali. Deixa ele. Salta, deixa ele. Salta, no fim, ele morre, não é assim? No fim ele morre, ele pega, vai tratar, vai comer. Acabou. Galinha já não é. Não deixa ele saltitar até morrer, depois pegar e levar para a cozinha para ir para você comer. Não é assim. Porque não faz parte das coisas que o Rasul excepcionou da regra geral. Então, a regra geral é a proibição de tudo que morre por si, sem nossa intervenção para fazer halal. Essa é a regra geral. Excepcionados duas coisas. Na área de maita, que é os mariscos e são os gafanhotos. Mais à frente o ayat diz assim, e depois eu vou voltar para o hadith para dar a continuidade, porque o hadith diz assim: duas coisas foi-vos tornadas lícitas. Na parte do maita são duas, na outra parte também são duas. Então, para não atrapalhar e perturbar a percepção, deixa-me voltar para o ayat.
O ayat diz assim: Hurrimat alaykumul maitatu wad-damu. Foi-vos proibido. Depois de maita, a segunda coisa é o quê? Dam. O sangue que se projeta na hora que nós estamos a sacrificar o animal. Aquele sangue que sai em pressão. Aquele jato, aquela projeção de sangue para fora. Então, aquele sangue que está a sair na hora que nós cortamos o animal faz parte das coisas proibidas, o seu consumo, que Allah arrolou no ayat. Não deixou para nós andarmos a vasculhar para tirar conclusões. Não, Allah arrolou isso claramente, para não deixar margem de dúvida. Hurrimat alaykumul maita. Foi-vos tornado proibido o consumo do maita. O ad-damu. E o sangue. Refere-se ao sangue aqui, aquele que corre na hora que nós fazemos o corte. Não se refere o sangue que sobra depois que o animal morreu e já projetou o sangue para fora. Qualquer um de nós sabe. Vais ao talho, vais comprar carne, vais ficar com algum sangue na mão, ou não é assim? Sobrou alguma coisa na carne, não é aquilo que está proibido. Você lava até onde conseguir. Aquilo que não conseguir não tem problemas. Ok? Aquilo que não conseguir não tem problema. É igual na situação de jejum. Você quando faz jejum, faz o uzu. O que é que faz? Depois, para garantir que nosso jejum está correto, temos que passar a toalha na língua, não é assim? Não é? Não passa a toalha na língua, né? Não. Então, é igual assim, não precisa passar a toalha na língua. Você faz o uzu, mete a água na boca, tira completamente a umidade que ficou. Não prejudica nada, ok? Aquela umidade que ficou na sua boca não prejudica o seu jejum. A sobra da água, da umidade que ficou ali, naturalmente que na hora que você vai engolir a saliva, vai entrar consigo, mas isso não prejudica o seu jejum. Não significa que também temos que meter a toalha para secar. Também não significa que eu tenha que propositar deixar uma proporção da água lá boa para eu engolir junto com a saliva. Então, não é nesse sentido. Aquilo que sobrou por si, não é? Então não prejudica nada. Então Allah diz: Hurrimat alaykumul maitatu wad-damu. Proibido o sangue. Então aqui vem o hadith do Rasul, diz assim: foi-vos proibido, na proibição geral das coisas que morrem, mariscos e gafanhotos. Na parte do sangue, também o profeta excepcionou duas coisas que nós podemos consumir, cuja sua natureza é sangue. E quais são essas duas coisas? É o fígado e o baço. Conhece o fígado? Todos nós gostamos de comer fígado, ok? Mas a essência daquilo é o quê? Sangue. O baço. Você experimenta lá apertar um bocadinho o baço, assim, você vai ver que aquilo é concentrado de sangue. É um concentrado de sangue. Entretanto, na área da proibição do consumo do sangue, o profeta excepcionou essas duas coisas. O baço é lícito o seu consumo, o fígado é lícito o seu consumo, apesar deles fazerem, na sua composição, ser mesmo sangue. Mais à frente, diz assim: Hurrimat alaykumul maitatu. Estou a ver, já estou acima da hora, ainda nem comecei. Mas pronto, eu vou ter que terminar. Deixa-me puxar mais um bocadinho, só rapidamente. Hurrimat alaykumul maita. Animal que morreu sem ser degolado, por si só. Wad-damu. Walahmul khinzir. Veja lá, aqui Allah subhanahu wa ta'ala foi buscar a carne de porco, apesar de que ele podia ter sido abrangido aqui no Maita, mas foi chamar a ele especialmente para clarificar que ainda que degolado, alguém chegou lá, pegou na faca, tá, ainda que degolado, não serve, porque tem outras bases que proíbem, portanto, o seu consumo. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ refere-se àquele animal que foi evocado outro nome, o nome de outros seres,
para além de Allah na hora de sacrificar. Ma uhilla li ghayri Allahi bi. Noutros ayats, ma uhilla bihi li ghayri Allah. Animal que na hora que ele foi sacrificado, alguém evocou nome de outras coisas aí. Atenção, eu pedi e vou pedir que vocês fizessem um exercício de avaliação daquilo que você está a consumir, a carne que você está a consumir, se observou estes princípios ou não. Então, a carne que você foi comprar para consumir, tens a certeza que não é maíta? Tens a certeza? E de onde vem essa certeza? Então, precisamos estar atentos. Segundo, quase que todos os muçulmanos sabem que isso não se consome e eu não tenho nenhuma informação em como um muçulmano consome. Lahmul khinzir também é muito comum, qualquer um já sabe, até o não muçulmano sabe que nós não podemos consumir. Wama uhilla li ghayri Allahi bi. Animal que na hora de ser sacrificado foi invocado outro ser para além de Allah. Como por exemplo, alguém foi lá no tal charlatão famoso e tal, aquele que faz milagres, aquele que faz, e disse ele, para eu resolver teu problema, para traz lá uma ovelha aqui, traz um cabrito, traz um boi e tal, para eu degolar. Eles nessa ocasião chamam os nomes dos djinns, nomes de sei lá o que naquele ato. Então, animal foi sacrificado nessas condições, ainda que tenha jorado sangue para fora, e foi evocado nome que não é nome de Allah. Então, isto não é halal para si. Então, verifica o que você mete na boca. Obedeceu isto tudo? E mais à frente diz o quê? Al-munkhaniqa, o animal que morreu asfixiado. A forma de o animal se asfixiar são várias. Pode ser que nós metemos o animal num certo lugar e jogamos lá um certo produto tóxico e ele fica asfixiado com aquilo e morre. Pode ser. Pode ser que ele enrolou-se com a corda e pronto, até o pescoço e não teve socorro e morreu. Mas pode acontecer o caso de ter sido asfixiado propositadamente. Alguém pegou o cabrito, qualquer coisa, apertou a boca, apertou as narinas, até ele morrer. Ok? Então, animal que morre nessas condições, asfixiado, não é halal o seu consumo. Mais uma vez, repito, você tem a certeza de que a carne que você consome observou isto tudo. Não estás a consumir uma carne de um animal que foi asfixiado e foi vendido para si. Tens a certeza? Então, atenção ao que você está a fazer. Mais à frente diz assim, al-mawquudha. Al-mawquudha. Mawquudha é um animal que morre por efeito de pancada, porrada, choque. Ele apanhou uma pancada até morrer. Mawquudha é o que significa esta palavra no Corão. Como, por exemplo, alguém está a fazer charrua com o animal, ficou chateado porque este animal não puxa bem, pega na vara, bate, tortura, por efeito de tanta porrada, o animal morre. Por efeito de tanta porrada, o animal morre por si. Como já morreu, pronto, vamos fazer o quê? Leva lá, corta lá isto, vamos vender para muçulmano, entregar para muçulmano. Vamos vender para comer. Morreu aqui com porrada e faz parte deste grupo, aquele animal que morre por pancadas. Pancadas no sentido de vem um pombo, está a voar, vidro transparente, não é fumado como este, vidro transparente, pá, no vidro e cai. É pancada ou não é pancada? Pancada, vai apanhar e comer. Mawquudha, madruba. Ok? Estás a conduzir, vem um cabrito a velocidade, vem uma gazela, pá, no teu carro. Caiu, morreu. Epa, que sorte! Veio por si.
Então desce, vai apanhar, mete no carro. Allah mandou o risco para mim, veio por si. Até veio se embater aqui. Morreu, pronto. Mete ali, vamos comer. Ou então você embateu pela frente, não é? Pela frente. Galinha, cabrito, bois. A gente vê aqui na estrada, bois batidos ali com caminhões, sei lá quantos. Vamos apanhar aquilo, vamos apanhar e comer e tal. Não, está no mansus, no ayat, mawquda, matluba. Então não serve. O al-mutaraddiya, mais à frente diz o al-mutaraddiya, aquele animal que morre por efeito de escorregar pelas alturas e cair. Escorregou. Um cabrito estava ali lá em cima e tal, de repente cair aqui, embaixo. Mas chega cabrito, como chega lá? Pode chegar. Vejam ali no YouTube, vocês vão ver cabritos lá nas montanhas. Lá nas montanhas, cabritos passam, escorrega, às vezes escorrega. Ele vem rebolando, chega embaixo, embate e morre. É isto que Allah refere-se no Corão al-mutaraddiya, aquele que escorregou das alturas e caiu. Pode cair das alturas para a superfície, como pode cair daqui para as profundidades, né? Caiu daqui para um poço, uma cova enorme lá embaixo. Então está nas mesmas condições. E mais à frente diz o que é? Al-mutaraddiyatu wal-natihatu. A natiha é aquele animal que morre resultado de luta entre dois animais. Como é que chama? As ovelhas é que fazem muito isso, os cabritos, sobretudo. Cabrito, ovelha. Os dois param, um recua 5, 10 metros. O outro também faz a mesma coisa. Então, a distância aqui acaba ficando cerca de 15, 20 metros em alguns casos. E depois lança-se na velocidade. O outro também lança-se na velocidade. E onde eles se encontram é o choque entre eles dois. Vão repetindo este processo. Nisto, alguns animais morrem. E o que é que vamos fazer? Em vez de festejar, como acontece em outro sítio, festejar a derrota daquele por este, tem aqui motivo de outra alegria, que não carne, vamos pegar, vamos comer. Aquele derrotado e tal, vamos pegar, carregar, vamos comer. Não. Natiha. Morreu por pancada do outro. Então, este animal também não pode ser consumido. Então, tem mais proibições lá à frente, senão fico muito fora do tempo e depois fico a violar o protocolo de forma exagerada. Mas vocês podem ler o versículo. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ, também mencionado aqui, é o animal morto por outro animal selvagem. Um animal, um leopardo, uma hiena, ou sei lá o que, pegou uma gazela, matou. Está a carregar ele para ir pôr no sítio, na despensa dele, para ele ir comendo aos poucos. De repente você chegou lá, surpreendeu a ele. Ele fica assustado e larga e foge. Você apanhou ele morto, não é? Que era a comida do outro que estava a levar para o armazém, para a despensa. Então, você, mashallah, Allah mandou risco para mim, né? Caçou para mim, está morto, está aqui. Não, este também não é halal. E aqui à frente Allah excepciona alguns casos. Illa ma zakaytum. Excepciona alguns desses animais, como é o caso do animal que sofreu pancada, porrada, até ele cair e começar a perder sentidos ou morrer. Então o Rasul menciona estes aqui, aquele que cai, aquele que luta. Se vocês encontrarem estes ainda com vida, aquele que levou tanta pancada, tanta porrada, ele caiu antes dele morrer, enquanto ainda com vida, se você meter a faca, aí já deixa de ser proibido. Porque você apanhou a ele com vida. Por isso que Allah vincou bem aqui. Illa ma zakaytum. Mencionou essas proibições. Illa ma zakaytum. Mas atenção. Não falou de khinzir, porque quando falou de khinzir, mencionou exatamente a carne. Não é o facto de degolou ou deixou de degolar. Não funciona. Tanto uma como a outra
não serve. E o último, a décima proibição nessa parte da dieta é وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. O animal que foi degolado no local especificado para sacrifício de animais para casos de shirk, para os demônios, para os santos, para os sei lá o que. Alguns povos têm locais específicos onde é ali que nós temos que sacrificar o animal para o shaitan fulano, sacrificar ali para o shaitan fulano. Então, locais específicos. Nusub, em árabe, refere-se a um local com alguma elevação, uma certa pedra, um certo sítio, onde é santificado especificamente para sacrificar os animais para os deuses deles. Então Allah diz: وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. O animal degolado ali. E depois aqui entra o desenvolvimento de mas'ala. مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ tem duas situações. Foi sacrificado porque é mushrik no local de shirk, está claro. Mas imagine que eu seja muçulmano. Levei meu cabrito, cheguei ali, não mencionei nome de shaitan e sacrifiquei. Aqui também o masala depois é vasto, que também não é jaiz, porque leva para a desconfiança. Uma vez que o local é para aquela prática, como é que vai ficar claro? Como é que vai ficar claro a separação das coisas? Então, você quer fazer halal, não aproxima ali no lugar de shaitan, no lugar de shirk. Vá para outros sítios, faça seu ibadat normalmente, não vai fazer a ibadat de Allah no local onde é feito a ibadat do shaitan, porque isso pode levar a uma confusão. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala a compreensão desses e dos outros dados do din. E o exercício que vos peço para fazer é cada um verificar a carne que eu consumo ou tenho consumido. Respeita isto ou não respeita? Se não tens a certeza, então começa lá a ser um pouco mais sério na avaliação do que é que você está a levar para a sua cozinha, o que é que você está a levar para a sua família, o que é que você está a levar para o seu estômago. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.